Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no canal da CriarBio. Eu abri esse canal com a intenção da gente poder compartilhar um pouco as nossas experiências, né? E nesse canal eu pretendo falar sobre todos os assuntos que tenho alguma expertise na área da engenharia, como projetos, consultoria, perícia, engenharia condominial, orçamento, compatibilizações e também a aplicação da metodologia BIM, que é hoje a questão de inovação dentro da construção civil. Bem, eu sou Carla Macedo, o nosso programa de hoje é BIM e seus usos, e nesse primeiro momento eu vou contar um pouco da minha história e um pouco da minha história com BIM, para vocês entenderem, né, quem eu sou e por que eu estou aqui nesse canal. Então vamos lá. Como eu disse, eu sou Carla Macedo, eu sou formada em engenharia eletricista, em engenharia civil. Eu sou formada há mais de 30 anos, fui professora há muitos anos na PUC, por mais de 10 anos, e trabalho com projetos de consultoria há mais de 30 anos. E trabalho com BIM há mais de 10 anos. Bem, dentro nesse tempo de vida, né, tempo da profissão, eu trabalhei muito com projetos de instalações, projetos elétricos, projetos industriais, projetos de edificação. Depois que formei na civil, comecei a trabalhar com projetos de hidráulica, drenagem, ETA, e sempre trabalhei como coordenadora de projetos e coordenação de equipe, né, porque eu sempre fui a coordenadora da minha empresa. Bem, para vocês entenderem um pouco desse processo, né, vamos dizer assim, como que foi a minha trajetória, a gente começou, quando eu comecei a trabalhar com projetos, a gente trabalhava em papel vegetal, né, usando caneta Canquim. A gente fazia os desenhos com a caneta, e quando tinha alguma modificação nos projetos, por exemplo, um exemplo simples, né, quando a arquiteta resolvia mudar a porta de lugar, quando a gente faz projeto elétrico, a gente está fazendo um projeto de iluminação, e aí tinha um interruptor do lado da porta. Quando eu estava com o interruptor do lado da porta e a arquiteta mudava essa porta de lugar, o que a gente tinha que fazer? Arquiteta ou arquiteto, né, sem nenhum preconceito, de gênero nenhum, é importante a gente saber o seguinte, o que a gente precisava fazer? A gente tinha alguns objetos que eram de uso, um deles era o gilete, que muitos homens usavam para fazer barba, mas nós, projetistas, que quando trabalhava em papel vegetal, a gente usava para raspar a modificação de algum elemento que precisava mudar no desenho, no formato inteiro. Então, a gente pegava o gilete e ia raspando onde estava o interruptor, onde estavam os eletrodutos que encaminhavam a luminária até o interruptor, para poder, de novo, desenhar na nova posição da porta. E quando a gente fazia isso, a gente tinha que raspar o interruptor, raspar o eletroduto, raspar todas as anotações de cabos para essa modificação, e isso partindo do princípio que o projeto já estava mais ou menos pronto, né? Já estava com todo o lançamento executivo do projeto, e aí houve essa necessidade de mudar a porta por algum motivo. Bem, aí, por sorte nossa, veio aí os computadores e os programas de CAD, que são desenhos auxiliados por computador. Com desenhos auxiliados por computador, quando tinha essas pequenas mudanças ou interferências, que é muito normal, né, em projetos sempre teve mudança, isso é uma prática que não deveria acontecer, né, devia ser concebido no inicial, depois aí que a gente iria detalhar, mas na realidade, às vezes, há uma necessidade de mudança, por algum problema qualquer, ou algum impedimento, ou algum conceito que mudou no meio do processo. E aí, quando a gente fazia isso nos programas de CAD, que é auxiliados pelo computador, pelo menos era mais fácil, né? Porque no computador você não precisava raspar com gilete. A gente ia lá, dava um del na linha, dava um del no elemento, ou simplesmente movia ele de lugar. E ao fazer essas movimentações, a gente mandava de novo para impressão, se fosse o caso, ou analisava os arquivos em PDFs até eles ficarem prontos para impressão. Bem, então, só para vocês entenderem o processo como é. Nós não estamos falando ainda nem de compatibilização, nem de desenhos automáticos, né? Na hora que você faz planta, aparece em corte, e aí a gente faria isso, e aí a gente tinha que vir corrigindo em todos os elementos de desenho. A gente tinha que vir corrigindo nas plantas, nos cortes, em cada corte que tinha aquela porta, tinha que sair corrigindo aquela modificação, fazendo aquela modificação, e isso eu estou dando um exemplo de uma porta, mas pode ser que a gente precise fazer outras modificações no projeto. Isso, quando a gente fazia isso, essas operações no AutoCAD, ou nos programas de CAD, todos eles, era muito mais simples, dava muito menos trabalho, porque você não tinha que raspar com gilete e ficava numa situação que as folhas, né, ficavam bem sujas, bem raspadas, e às vezes até rasgava, dependendo da quantidade de revisões que a gente fazia.
Então já foi, assim, uma mudança muito grande para o programa de computador e para nós projetistas que trabalhavam naquela ocasião, realmente foi uma evolução e um grande passo na tecnologia para nós, minimizando um pouco os retrabalhos que aconteciam, né. Bem, quando veio os processos em BIM, e que a gente passa a trabalhar com modelagem. Antes do BIM ainda teve a modelagem 3D, né, que a gente conseguia fazer as modelagens em 3D, que foi um passo para o BIM, que pegava aqueles AutoCADs e aquele serviço de CAD em 3D e colocava algum tipo de informação. Mas hoje a gente não tem o objetivo de ficar explicando o que é BIM com todo detalhe, mas só para a gente falar rapidamente da ferramenta e da metodologia. Mas a gente está falando da minha história, então vamos voltar lá um pouco. Então passou-se todos essa etapa. E aí, como que eu conheci o BIM, né? Só para a gente entender um pouquinho. Então, dentro das expertises que eu tinha, uma delas era orçamento. E aí eu fazia muito orçamento de serviços feitos por projetos meus e das minhas equipes, ou mesmo de projetos de terceiros. Ou seja, a gente só era contratado para fazer a especialidade de orçamento ou previsão de investimento do investimento, de um empreendimento qualquer. E aí, como que a gente fazia, tanto lá na época do papel vegetal, como a gente fazia na época do AutoCAD, né? A gente fazia da seguinte forma: a gente entrava nas plantas, uma por uma, avaliava as plantas, contava peça por peça, media eletroduto por eletroduto, quer seja no papel impresso, que era uma maneira mais fácil da gente trabalhar e avaliar o erro, quer seja no próprio computador. Mas normalmente a gente imprimia e iria marcando as impressões com cores, cada peça, ou no AutoCAD, quando os templates estavam certos, porque nem sempre os templates estavam corretos. Acontecia muitas vezes a gente querer contar, por exemplo, uma tomada, e aí acontecia de na hora que você chegava lá na tomada, tinha uma tomada que estava com layer de parede. Então você escondia os outros elementos para ficar só as tomadas e acontecia erros. Então essas quantidades de erros que aconteciam, e nem sempre a gente podia confiar que os templates estavam certinhos e bem identificados, acabava que a gente tinha que contar mesmo. E tinha que contar e tinha que conferir as informações em todas as plantas, porque às vezes tinha informações divergentes nos próprios desenhos. Isso é uma questão de falta de compatibilização, que é um assunto que a gente fala mais lá na frente. Mas, de qualquer forma, o que acontecia? Com essa questão do orçamento, a gente ficava procurando métodos mais eficientes para a gente poder ter um orçamento, gastar menos homem-hora na hora de levantar a quantidade. Porque muitas vezes a gente recebia as planilhas de quantidade prontas, mas como a responsabilidade do orçamentista faz parte da lista de material também, muitas vezes a gente tinha que conferir. Então, eu conhecia alguns softwares BIM que faziam esse processo mais fácil, né? Se você tivesse os arquivos modelados, a gente já tinha a lista de material direta, mais efetiva. Isso a gente gastava um tempo modelando, mas em compensação a gente tinha uma eficiência e uma assertividade, um acerto maior nas quantidades. Então, isso faria com que a gente tinha uma precisão maior no orçamento. E quando a gente falava que a gente tinha um orçamento aí de um erro de 10% a 20%, quando a gente passa a trabalhar com o projeto de BIM, a gente pode dizer que se o modelo estiver correto, os orçamentos, quando são o erro é quase zero, né? Tende a zero, desde que o modelo esteja realmente bem configurado e cada peça com seus respectivas identificações e informações necessárias. Então, o que a gente fez no nosso processo lá no meu escritório? A gente conheceu alguns softwares BIM, conversamos com alguns representantes e fizemos uma experiência de 30 dias, que foi o tempo que emprestaram para a gente, a licença para a gente testar, não foi mais do que isso, e começamos a testar alguns softwares. Naquela ocasião, eu estava trabalhando com ArchiCAD, e mais para frente a gente trabalhou com DDS-CAD. Então, como que a gente fazia para fazer esse processo? A gente modelava de uma forma bem simples, né, sem nenhuma preocupação com LOD. A gente ia lá, colocava algumas caixinhas e falava assim, ó, essa caixinha que eu estou colocando aqui nesse lugar, ela chama tomada 1. Essa outra caixinha chama interruptor. Essa outra caixinha chama tomada 2. Essa outra caixinha chama quadro. E aí traçava as linhas chamando de eletrodutos, né? Traçava as peças chamando de eletrodutos, especificando cada eletroduto que estava ligando, sem muita preocupação com a informação em si, porque naquele momento a gente não estava fazendo um modelo para o projeto, mas apenas um modelo para conferências de orçamento. Então, a gente gastava muito poucas horas em desenhos, né? E gastava menos tempo fazendo essa modelagem e conferindo a lista do que simplesmente voltando no processo anterior, que era através dos AutoCADs. Por que isso facilitou e foi uma maneira fácil de a gente trabalhar? Porque quando a gente está fazendo o orçamento, e às vezes a gente recebe projetos de terceiros, nem sempre os projetos estão compatibilizados. Às vezes não estão compatibilizados entre eles mesmos. Então, como eles não estão compatibilizados entre eles mesmos,
Às vezes a gente estava com a planta com um formato de planta e outro formato de corte, ou plantas diferentes, e às vezes tinha formações contraditórias. Então, quando a gente fez essa metodologia de fazer essa modelagem de forma simples para tirar uma lista de material e aí ter um orçamento mais preciso, a gente conseguiu, de alguma forma, minimizar também os problemas de conflitos, que seriam as compatibilizações. Apesar do projeto não ser de nossa responsabilidade, quando a gente fazia o orçamento dessa forma, a gente conseguia ajudar, de alguma forma, na compatibilização dos projetos, que é o busco, apesar do serviço ser só o orçamento e não a compatibilização, a gente estava vendo que tinha algumas incoerências e não custava nada a gente devolver esse relatório para o nosso contratante, dizendo que tinha essas incoerências e mostrando exatamente onde estavam essas questões. Então, foi assim que a gente começou essa experiência. E essa experiência foi buscando eficiência interna do escritório. Nós não ficamos esperando que o mercado contratasse essas metodologias BIM, porque não era rotineiro, né? Não, essa aplicação no Brasil não era rotineiro. Apesar de BIM ser conhecido fora do país. Há muitos anos, por exemplo, o ArchiCAD tem mais de 30 anos que trabalha, né? Então, a gente, assim, eu não sei exatamente qual a idade da Autodesk, mas também tem muito tempo que se usa fora do país. Mas nesse país, no nosso Brasil, tudo chega um pouco atrasado nesse processo. Então, eu comecei a usar a tecnologia, porque no nosso escritório, e a minha intenção sempre foi buscar eficiências, processos tecnológicos, inovações, para a gente poder continuar evoluindo cada vez mais nos processos, né? Bem, então, diante disso, o que acontece? A gente começou a fazer essa experiência e passou-se 30 dias e a gente perdeu a licença que estava emprestada para esse teste. E ficamos procurando como fazer. Como era, e a gente ficou assim maravilhado com a tecnologia, porque ela poderia ser usada para várias maneiras. Eu estava dando um exemplo aqui do orçamento, mas na realidade ela podia ser usada em várias tecnologias, em vários processos usados dentro do escritório. Ela poderia ser usada em consultoria, que eu vou falar mais lá para frente. A gente resolveu então fazer um investimento dessa tecnologia. Só que eu cometi um grande erro. Por que eu cometi um grande erro? E aí, quando eu conto essa minha história, gente, eu nunca sei se eu rio ou se eu choro. Mas, de qualquer forma, faz parte da história da gente, né? A história é sempre para aprendizado e a gente sempre aproveita aquilo de melhor. Por que eu estou falando isso? Porque tudo na vida deve ter um planejamento, mas como não, essa tecnologia não era muito comum no país, o que nosso escritório fez, né? O que eu fiz? Nós fomos lá, compramos algumas licenças, e aí eu falo claramente que a gente tem um saquinho de pendrive. Então, é brincadeira, mas é isso mesmo. Olha, isso é um saquinho de pendrive. Onde, dentro desse meu saquinho, a gente pode observar aqui que tem vários pendrives, tirei alguns deles aqui, né? São vários pendrives. E naquela ocasião, né, nós estamos falando há mais de 10 anos, a gente tinha, cada licença tinha o seu handlock, que era um pendrivezinho. E aí, nesse pendrivezinho, ou ele era um pendrive individual, que tinha uma única licença que podia usar numa única máquina, ou ele era a gente chamava isso de handlock, ou a gente colocava isso num servidor, por exemplo, que tinha acesso, no caso aqui eu tenho uma chave que tinha acesso a 5 licenças ao mesmo tempo, né? Então, eu colocava no servidor, cada usuário, cada prestador de serviço meu entrava num outro terminal e acessava esse servidor. E aí, gente, eu vou guardar aqui os meus pendrives que caíram, e aí o que acontece? A gente tem as seguintes situações nesse processo. Hoje eu falo mesmo, eu faço questão de guardar esse pendrive, hoje não é bem assim, as minhas chaves são todas de forma digital, mas eu gastei, naquela ocasião, um investimento, que eu não sei exatamente quanto que vale hoje, de mais de 120 mil reais para ter essa chavinha de pendrive. E aqui não tem um software só, aqui tem vários softwares. A gente tem aqui ArchiCAD, a gente aqui tem DDS-CAD, ainda com algumas considerações. Como eu mexo muito com instalações, nem sempre, apesar do ArchiCAD ter o processo de MAP, né, que é mecânica, elétrica e fluidos, ele não era tão eficiente para o que eu precisava fazer. Então, a gente adquiriu as licenças do DDS-CAD, que também era software de cálculo, já que a gente estava treinando, a gente não usava só para fazer orçamentos de terceiros, a gente usava para fazer projetos nossos também, e o piloto era fazer um projeto nosso para a gente poder ter uma assertividade das listas de materiais. Então, a gente pegava um piloto que a gente já tinha a lista acertada, e aí fazia nos modelos para a gente poder verificar e comparar esse processo. Bem, diante disso, compramos lá essas licenças, sem preocupar muito com o que fazer com elas. E aí foi outro grande erro nosso. Quando a gente começou a rodar as licenças, a gente percebeu que as máquinas não suportavam. Então, que as máquinas travavam toda hora, parava, e que a gente precisava dar um upgrade nas máquinas.
Então, gastamos lá mais ou menos R$ 120 mil com aquele saquinho de pendrive, que eu não me deixo esquecer, né, gente? Esse saquinho de pendrive, que é a minha história triste, que eu espero que ninguém siga o mesmo raciocínio. E aí a gente começou a ter que fazer upgrade nas máquinas, e também não era barato, né? Hoje as máquinas estão muito mais baratas, estão muito mais fáceis os acessos, as formas de aquisição são muito melhores, consegue-se parcelar. Antigamente a gente não tinha essas facilidades todas, tudo era muito difícil. E aí fomos obrigados a ir trocando e fazendo upgrade de máquina em máquina e rodando dentro do possível cada uma delas. Bem, e outra coisa, né, gente? As licenças, softwares, como qualquer outra coisa, são atualizadas anualmente, às vezes a cada 2 vezes por ano, mas normalmente uma vez por ano a licença atualiza. Então, além de você ter que comprar as licenças, a gente tinha que ter contrato de manutenção e de renovação dessas licenças, que também não é muito barato. Ou seja, foi um investimento financeiro muito grande, sem contar o tempo e homem-hora de treinamento de todas as equipes. E, como eu disse, são vários softwares, e cada software funciona de um jeito. Eles podem ser semelhantes, podem ter mais ou menos as mesmas características, mas são completamente diferentes. Então, o tempo de treino de cada um é diferente. A forma de acesso, a forma de modelar, os nomes que são usados, os parâmetros ao ser inseridos, como era. Então, assim, um chama inserção de família, os outros chamam inserção de blocos. A forma da gente inserir os objetos que não tinha no software também eram diferentes, e a gente, às vezes, gastava bastante tempo com isso. Mas, voltando nessa questão, foi essa a minha história, né? Gastou-se uma fortuna com esse investimento, não planejado, porque naquela ocasião não era uma coisa muito conhecida, então a gente foi procurando saber de um ou outro, as conversas eram com representantes, nem sempre as informações dos representantes são muito precisas, né, gente? Porque o representante quer sempre vender, e sempre ele fala assim, minha licença é sempre melhor do que a outra, ela faz isso, e aí a gente fica muito sem parâmetros e acaba tomando uma decisão sem ter muita informação clara dessa coisa, a não ser testar. E como a gente também não tinha muito tempo para ficar testando todas, a gente fica sem saber. Então, com relação a isso, o que eu traria de interesse nesse assunto especificamente para compartilhar com vocês? Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Hoje, é muito fácil de você conseguir algumas licenças para você testar, alguns softwares permitem a licença aí até por mais de um ano, outros por pouco tempo, mas está tudo muito aberto, né? Nós estamos falando de mais de 10 anos, a tecnologia mudou, os acessos também, é tudo mais fácil de conseguir informação. Hoje existem várias associações que falam do mesmo assunto, né? A gente está falando da SEBIN, eu até coincidentemente sou vice-presidente de administrativo financeiro da SEBIN de Minas Gerais, já fui vice-presidente de articulação da Nacional, mas e tem a EABIN, tem outras associações, a própria ABS, a ASBEA, o CAL, o CREA, todos eles estão falando de BIM, então facilita um pouco esse conhecimento, e a gente não precisa mais sair comprando as licenças sem ter um bom conhecimento de qual delas, ou quais delas que a gente precisaria. E verificar não só o ponto de vista de qual licença que a gente vai usar, qual que cabe melhor a os usos, né, internos dos nossos escritórios, ou mesmo se formos profissionais liberais ou estudantes, qual que vai de encontro com o que o mercado e as escolas vêm ensinando. Então, a gente pode fazer esse estudo com mais cuidado, não gastar imediatamente. Com treinamento, a gente deve primeiro treinar bastante a ferramenta para verificar se ela atende aquilo que a gente está querendo, porque senão a gente adquire a ferramenta e depois a gente percebe que a ferramenta não é exatamente aquilo que a gente estava procurando, né? Então, isso era um grande problema. Então, mais uma vez falando, né, retomando esse assunto, não cometa esse mesmo erro. Estude bem os softwares, avalie bem o software, vê quanto tempo vocês vão gastar de treinamento, quais as necessidades da máquina, operacionais que a máquina precisa para rodar, quanto de RAM, que tipo de placa de vídeo, se a gente vai fazer renderização ou não, ver se ele está trabalhando on-board ou off-board. Então, isso tudo a gente precisa avaliar antes de adquirir essas ferramentas. Então, esse é o primeiro pedaço dessa história nossa. Então, a minha história do BIM começou aí. Mas aí eu paro para perguntar, e acho que todo mundo está perguntando, se valeu a pena ou não o investimento. Gente, tudo na vida tem pesos e medidas. Tem o lado pós e o lado contra. O investimento foi feito, hoje poderia ter sido feito de uma forma diferente, muito mais barata, mas foi feito, e com certeza colhemos frutos com esse investimento.
A gente começou a trabalhar com a metodologia BIM por causa de orçamento e acabei usando a metodologia para vários usos da engenharia, que o qual eu tenho algumas expertises, e, consequentemente, as equipes que trabalham comigo também. Então, vamos lá. Dentro dessa história de BIM, tirando essa triste história do gasto desnecessário que poderia ter sido feito de forma diferente, a gente tem que pegar o lado bom da tecnologia, né? Uma coisa que é importante é o seguinte: hoje o BIM está bombando no mercado, hoje tem muita gente contratando, os próprios empresários particulares, os órgãos públicos, está todo mundo contratando. Mas eu estou falando de 10 anos atrás. Então, nesses 10 anos que se passaram, a gente não podia ficar esperando o mercado contratar. A gente estava fazendo esse tratamento, esses estudos, essas coisas por questão de busca de eficiência interna. Foi assim que a gente trabalhou o tempo todo. Então, nesse processo, o que acontece? A gente começou a usar a tecnologia BIM, então, inicialmente por orçamento, mas viu que era produtivo, então começamos a fazer os modelos dos nossos projetos com essa tecnologia BIM. Então, a gente começou a trabalhar com os projetos sem preocupar com o LOD, que naquela época a gente nem falava em LOD. A gente queria realmente um elemento, a gente desenhava uma caixinha e naquela caixinha a gente colocava todas as informações necessárias para aquele uso que a gente ia fazer. Se for orçamento, a gente colocava, falava que material que era, especificação, qual era o fabricante, alguma coisa desse sentido. E se fosse para projeto e conflitos, a gente trabalhava mais com a volumetria. Então, era uma caixinha que não é só uma caixinha qualquer, era uma caixinha que tinha informações inteligentes e que tinha os volumes que iria realmente ocupar no espaço. Então, a gente ia, cada caixinha daquela ocupava aquele volume, e aí a gente usava também para fazer a análise de compatibilização, quer seja com projetos nossos, quer seja com o trabalho de compatibilização. Porque esses serviços, essas expertises, elas podem ser disponibilizadas e oferecidas de formas diferentes e separadas, né? Elas podem ser todas juntas num processo, ou podem ser cada expertises em processos separados. Então, já aconteceu de eu ser contratado para fazer só compatibilização, já aconteceu de eu fazer só orçamento, e já aconteceu de eu fazer todo o processo. Então, voltando nesse conjunto, vamos lá nesse então, para a gente poder entender isso melhor. Aí começamos a usar a metodologia BIM, com vários softwares, como eu disse, né? Eu usava o ArchiCAD, eu usava o BTCAD, atualmente eu uso um pouco do AutoCAD, do Revit, e alguns outros projetos 3D civil, que a gente precisa trabalhar com topografia, mas que não é o caso nesse momento da gente entrar nesse detalhe, né? Porque a gente só está contando um pouco da minha história. Isso quer mostrar que não era um software só, eram vários. E como a gente fazia projetos de instalações, a gente também usava softwares de instalações, que não eram necessariamente em BIM. A gente usava naquela ocasião as licenças da AutoQI, que não tinha nada a ver com instalação, com o processo BIM. Hoje elas estão migrando de 2, 3 anos para cá, eles já estão trabalhando com BIM, onde a gente pode ter nossas licenças um pouco mais efetivas. Então, olha só, a gente usou para orçamento, a gente usou para compatibilização, e a gente também usava para execução de projetos. Então, a gente começou a usar a metodologia BIM para a execução de projetos. Com isso, a gente percebeu que os trabalhos foram andando mais rápidos, até porque a metodologia BIM, quando você faz uma planta, você automaticamente tem cortes, fachadas, vistas, coisas que não acontecem quando você desenha, né, gente? Quando a gente desenha, a gente é obrigado a desenhar a planta, depois ir lá desenhar o corte. Se eu quiser um outro corte, desenhar o outro corte. E aí, são várias e várias horas de trabalho para a gente ter essas situações. E quando você tinha que fazer uma revisão, você tinha que vir fazendo as revisões em cada um desses desenhos. Isso gastava-se muito tempo, muito homem-hora trabalhando. Então, quando a gente trabalha com BIM, de cara a gente já ganhou esse tempo. Por que a gente já ganhou esse tempo? Porque se você faz uma planta, ou se você faz um corte, você já faz isso em todas as funções. Mas isso é qualquer software BIM trabalha dessa forma. Quem conhece o BIM sabe disso. Mas também não é um motivo da gente detalhar nesse assunto, né? Então, e a gente usou para orçamento, a gente usou para projetos e usou para compatibilização. Bem, eu tenho outras expertises que eu trabalho, né, nesse meu mercado, que são consultorias, perícias e engenharia condominial. E aí a gente fica pensando, nossa, eu posso usar o BIM para isso também? Pois é, então na minha história eu usei o BIM para isso também. Quando eu faço uma análise, um projeto de uma consultoria ou uma perícia, às vezes eu preciso de imagens para comprovar aquilo que eu estava pensando. Então, pontualmente, eu vou lá e faço um modelo de um pequeno pedaço onde está a minha patologia, para mostrar claramente o que estava acontecendo antes e o que deveria acontecer.
Até porque, né, gente, na minha visão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e esse é o foco das minhas consultorias, né? Quando a gente tem uma imagem de forma clara, que a gente consegue mostrar o que era antes, o que deveria ser e por que o problema está acontecendo ali, e discursar sobre esse assunto com as suas competências, suas expertises, isso ficava muito mais simples e muito mais fácil, e muito mais compreensível para aquele cara que é leigo, que te contrata para fazer uma consultoria técnica e, às vezes, não entende absolutamente nada do processo. E aí, se você só escreve, nem sempre isso fica claro. Então, essa tecnologia, essa inovação ajuda nos nossos trabalhos. Então, eu trouxe essa capacidade, essa expertise para dentro dos trabalhos de consultoria e perícia. Quando eu falo em engenharia condominial, eu uso também essa expertise do BIM, e aí entrando um pouquinho mais em mais novas inovações, em mais novas tecnologias, que são o seguinte: eu uso muito drone e escaneamento a laser para fazer os meus trabalhos, os meus levantamentos. Quando eu faço muito laudo de fachada, laudo de NR10, laudo de SPDA, que é descarga atmosférica, a gente faz medição também. Então, nessas experiências, o que a gente faz é o seguinte: muitas vezes, quando a gente precisa fazer um laudo, a gente precisa dos cadastros, que nem sempre o condomínio ou a edificação tem os projetos existentes. Então, a gente usa drone e laser scan, às vezes junto, às vezes em separado, para fazer esse processo. Quando a gente precisa fazer uma análise de fachada, e aí os laudos são de fachadas, eu costumo usar drone. E aí eu uso o drone para bater várias fotos, ao mesmo tempo tirar a nuvem de pontos, e aí você faz uma modelagem básica da sua edificação nos pontos que você precisa para relacionar aqueles problemas que você tem. Então, com o drone, a gente tem uma facilidade muito grande de tirar os relatórios de fachadas sem ter que necessariamente usufruir de mão de obra especializada no sentido de subir em altura, que seria a NR35, com outros atendimentos. Então, com essas tecnologias, a gente consegue minimizar o custo com homem-hora e também deixar de colocar em risco pessoas que estão trabalhando em altura. Já com o laser scan, a gente usa o laser scan para fazer mapear todo o levantamento cadastral, quer seja arquitetônico, quer seja todas as instalações que estejam aparentes, né? Que com a laser scan a gente consegue fazer o levantamento, né, as nuvens de pontos daquilo que é visível. Então, seja eletrocalha, seja caixas, e aí sem contar as questões arquitetônicas. E aí tem diversos lasers scan com diversas precisões, né? E a gente vai escolher aquela com a cuja precisão é melhor para a gente trabalhar. Então, a gente trouxe de novo o BIM, usando drone, laser scan, hoje realidade aumentada, outras questões, para trabalhar nos nossos trabalhos e projetos de laudos e consultorias, como também projetos de retrofits. Quando a gente tem que fazer reforma, a gente tem que entender aquilo que está existente, que é o levantamento cadastral. E aí a gente usa essas duas tecnologias em conjuntas ou separadas, ou apenas uma delas, para auxiliar no cadastro, validar o cadastro. Porque eu vou gastar muito menos homem-hora de levantamento com trena, mesmo que seja trena a laser, para depois modelar. Porque quando a gente faz as scanias, a gente tem um modelo, e aí desenhar em cima do modelo é muito mais simples, é muito mais fácil, e gasta-se muito menos homem-hora. Obviamente, gasta-se tempo de expertise e conhecimento. Isso não quer necessariamente dizer que os serviços ficam mais baratos do que antes, mas ficam mais assertivos, gastando menos homem-hora desnecessário com o levantamento de cadastro. E aí você passa a gastar mais homem-hora na modelagem dos seus desenhos, né? Na precisão da informação e nas discussões técnicas que, se necessário, se faz. Bem, então essa é mais um uso. Então nós falamos, olha só os usos que a gente já falou. A gente já falou de orçamento, a gente já falou de cadastro, a gente já falou de compatibilização, a gente já falou de projetos, né? De uso de outras tecnologias simultâneas, né, dentro dessa inovação. Então, muitos os usos da tecnologia. Então, diante disso, eu posso dizer para vocês com certeza que, apesar da forma que foi realizada a aquisição dos equipamentos, a implementação do BIM no meu escritório, não ter sido a forma mais inteligente, mas foi aquela que eu conhecia no momento, né? A gente, quando arrisca, quando a gente sai na frente, a gente sempre tem esse risco, a gente gasta um pouco mais, mas em compensação a gente tem um ditado que fala, né, quem sai na frente bebe a água fresca. E aí a gente quer dizer o seguinte, que olha, com mais de 10 anos trabalhando nesse momento, a gente conseguiu usar o BIM em várias expertises nossas, em todos os trabalhos que eu faço, em qualquer expertise eu uso o BIM.
Bem, hoje, BIM para mim é uma paixão. Gosto muito, inovação para mim é uma paixão. Eu fico realmente muito apaixonada com tudo que é novo, tudo aquilo que pode agregar os conhecimentos, onde a gente pode enxergar as coisas de uma forma mais clara, né? Eu falo com meus alunos lá na pós, né, que BIM, se a gente quisesse definir o BIM de uma forma bem simples, eu falar que BIM é uma construção virtual. Quer dizer, ele facilita para aquela pessoa, menino, menina, homem, engenheiro, profissional, estudante, ou mesmo apenas um estudo de designer, ele analisa e ajuda a mostrar a construção virtual. Então, ele, de certa forma, ele busca no profissional que está ali trabalhando a eficiência de que precisa entender o que está construindo. Porque quando a gente trabalhava só com CAD, muitas pessoas vinham, desenhavam, passavam uma linha e falavam assim, essa linha é um eletroduto. Ou fazia uma caixinha e falava assim, é um quadrado, esse quadrado é um quadro. Mas em BIM, não. Como o BIM é uma construção virtual, ele realmente tem que entender o que ele está construindo. Então, ele tem que conhecer a peça. Pelo menos deveria ser assim em todos os processos de aprendizados. Com todas as pessoas que passam no meu escritório, quer sejam estudantes, estagiários, quer sejam colaboradores engenheiros, quer que sejam técnicos, eu sempre mostro para eles que o BIM é a construção virtual. Então, antes dele ir lá para o computador desenhar, ele tem que ver a peça, ele tem que entender a peça para ver exatamente o que ele está modelando, para não acontecer alguns erros que andam acontecendo aí em algumas situações. Exemplo simples, eu já vi projetos cujo condulete, condulete, né, gente, é uma caixinha de passagem, está com a tampa virada para o teto, quase encostado no teto. Então, você precisa ter acesso ao condulete, não tem acesso, porque não cabe a sua mão. Então, as peças precisam ser construídas nas posições corretas. Por isso, as pessoas precisam conhecer a construção. E o BIM favorece bastante isso, né? Porque o BIM, quando você usa a metodologia BIM, nos seus modelos, se eu estou falando só de modelo, você bate o olho, você consegue visualizar, se ele tiver um desenho mais dentro da realidade, com LOD mais avançado, você consegue perceber essas situações. Então, respondendo as perguntas todas, né, na hora que a gente fala, depois de toda essa história, apesar de toda essa dificuldade que foi feita essa aquisição, a pergunta é, valeu a pena? Pois é. Aí eu digo, valeu a pena. E valeu muito a pena. Realmente se gastou muito mais, como eu já disse anteriormente, mas faço questão de frisar. Eu gastei de uma forma não correta. Se eu tivesse feito um planejamento melhor, talvez eu tivesse gasto menos, ou talvez tivesse gasto a mesma coisa, mas com maior eficiência, com melhor produtividade. Mas valeu muito a pena, porque a gente não pode ficar esperando o mercado trazer as coisas para a gente. A gente tem que buscar esse processo interno para que, quando o mercado começa a exigir as demandas, você está preparado para elas. Então, para mim, eu digo assim, valeu a pena sim. Obviamente, faria algumas coisas diferentes. Transformei os meus escritórios nos meus projetos mais efetivos, mais eficientes, com menor probabilidade, menor condições de erro e retorno, retrabalho, e com essa metodologia eu diminuí um pouco também o retrabalho. Mas também, gente, nem tudo é perfeito e maravilhoso, né? Eu costumo falar também que BIM, ele tem duas questões importantes que eu acho, que eu faço questão de contar na minha história. Primeiro, que BIM é como se fosse uma rosa, é maravilhoso, mas também é cheio de espinhos. Então, a gente tem que aprender, no caminho da rosa, procurar não encostar nos espinhos para não se ferir. E isso é uma questão de metodologia, de conhecimento, para você evitar fazer esse processo. A outra coisa que eu costumo falar muito é que BIM é igual uma lupa. E aí, tudo aquilo que estava bom, quando você põe a lupa, fica maravilhoso, destaca as coisas boas, mas, em compensação, tudo aquilo que estava ruim, destaca as coisas ruins. Então, o BIM facilita você trabalhar com uma questão de planejamento interno, eficiência. Então, ele também favorece a gestão. Se você quiser aproveitar, é engraçado, né, a gente falar assim, poxa, é uma metodologia de aplicações para engenharia, mas que favorece a gestão. Eu também usei o BIM para fim disso, porque quando você vê num processo BIM tudo aquilo que você errava, várias pessoas fazendo a mesma coisa, trabalhando de forma desorientada, você via que você poderia usar o BIM para esse processo, né, em busca dessa eficiência e verificar o que estava acontecendo nesse procedimento. Então, assim, o que eu faria diferente nesse processo inteiro? O que eu faria diferente realmente seria a forma que eu fiz o investimento financeiro.
eu teria, de alguma maneira, buscado melhor os conhecimentos dos softwares, eu teria buscado melhor a maneira de saber quais softwares eu realmente precisaria, quais seriam melhor, mais efetivos. Eu procuraria saber o que, coisa que eu não fiz na ocasião, o que cada software exige de máquinas para fazer um planejamento na mudança dos equipamentos do escritório, o que cada software precisaria e gastaria com tempo de treinamento, qual que é o acesso que o software me traz com o treinamento. Então, diante de cada uma dessas perguntas, de cada dessas fases, eu faria um planejamento melhor, mas não voltaria atrás em relação à decisão de implantar BIM no meu escritório. Eu acho que é importante implantar o BIM no escritório. Hoje é mais do que importante, hoje é obrigatório e é necessário, porque com essa metodologia que veio aplicado, já vinha no mundo inteiro, e agora está sendo exigidos, até através de decretos federais, exigindo a aplicação nas unidades da construção, a gente não tem muita escolha. Então, eu vejo que aqueles escritórios que ainda não estão implantando o BIM, não demorem, porque daqui a pouco vocês não vão ter mais como fornecer as demandas. E aprendizado, gente, não é de um dia para o outro. Aprendizado, uma decisão dessa não é de uma hora para outra, não é só comprar o software e começar a mexer. Tem um tempo de implantação, tem um tempo de maturação. Eu tenho mais de 10 anos que eu trabalho com BIM e até hoje eu estou aprendendo cada dia mais com isso. Então, diante de todas essas situações, foi por isso que eu abri esse canal, com a intenção de a gente compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas dificuldades, as nossas expertises e transformar todo mundo num mundo melhor. Com isso, eu convido todos vocês que estão aqui hoje a comentarem em nossa página, a deixar aí as suas sugestões de temas para que a gente possa, juntos, evoluindo cada vez mais nesse processo. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Estava esquecendo um pequeno detalhe, pessoal. Eu fiz um pequeno desafio para mim mesma. Então, nesse momento de quarentena, vou fazer uma live todos os dias, de segunda a sexta, todo dia às 8 horas da manhã. Convido vocês a participarem comigo nesse processo, tá bom? Grande abraço.